Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo falaremos sobre os dividendos do Banco do Brasil. Será que a empresa conseguiu ser consistente nos dividendos nos últimos anos? Qual será o planejamento da empresa para pagar dividendos no ano de 2025? E como na prática você consegue se tornar sócio do Banco do Brasil e receber dinheiro todos os anos na sua conta. E para você ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. O dividendo nada mais é do que a distribuição de lucro que uma empresa faz para o seu sócio, para o seu acionista. E trazendo para o mundo real, imagine que você é dono de uma padaria e em determinado mês, a padaria conseguiu ter um faturamento de 100 mil reais. Considerando todos os custos e despesas, você gastou 50 mil reais e sobrou na prática 50 mil reais de lucro líquido. Se você é o único sócio dessa empresa, você pode distribuir 100% desse lucro, fazendo com que os 50 mil reais sejam transferidos diretamente para sua conta bancária. E os dividendos de uma empresa listada na Bolsa de Valores funcionam exatamente da mesma forma. A única diferença é que ao invés de você ser o único sócio, o único dono daquela empresa, existem outras milhares e milhões de pessoas que também detêm aquela ação. E investir o seu dinheiro em uma empresa boa pagadora de dividendos acaba sendo excelente, porque geralmente esse tipo de companhia representa uma empresa muito grande, uma empresa muito sólida, como é o caso do Banco do Brasil, que é uma empresa muito bem posicionada dentro do seu setor. E quando o assunto é dividendos e renda passiva, existem duas formas de você ver dinheiro pingando na sua conta. A primeira delas, como eu mencionei, que é o dividendo, que é simplesmente a distribuição de lucro da empresa para sua conta. E a segunda forma é através dos juros sobre o capital próprio, que na prática é um juros com os quais as empresas remuneram o capital investido pelos sócios. É como se na prática o sócio emprestasse um dinheiro para a empresa e a empresa pagasse juros para aquele determinado sócio. E o juro sobre o capital próprio acaba sendo muito interessante para a companhia porque ele desconta do lucro a ser tributado na última linha do seu demonstrativo de resultados. Então, quando a empresa decide pagar juros sobre o capital próprio, ela acaba pagando menos imposto no final das contas. Por outro lado, os juros sobre o capital próprio, diferentemente dos dividendos, que são isentos de imposto de renda, o juros sobre o capital tem um imposto de 15% descontado na fonte. E olhando agora para o histórico de dividendos do Banco do Brasil, o que a gente pode observar em relação aos últimos anos? Pegando aqui então 2024, 2023 e 2022, eu fiz um levantamento de em quais meses o Banco do Brasil pagou dividendos, sem considerar os juros sobre o capital próprio. Nós temos que em 2024 a empresa pagou em 3 meses diferentes, fevereiro, junho e agosto. Em 2023, ela pagou em fevereiro, junho, agosto e também em novembro. Já no ano de 2022, a empresa pagou no mês de março, maio, agosto e novembro. Então a gente consegue estabelecer por padrão que o Banco do Brasil acaba pagando entre 3 a 4 vezes no ano. E no início de 2025, o Banco do Brasil já divulgou as expectativas de quando a empresa vai pagar dividendos para o ano de 2025. E o que a gente pode observar? Começando então com os pagamentos antecipados, que foram definidos para as seguintes datas: 21/3, 12/6, 12/9 e 12/12. Além disso, o Banco do Brasil acaba pagando dividendos complementares, que na prática é um dividendo extra que tem uma representatividade muito menor em comparação aos dividendos antecipados. Nesse caso, as datas divulgadas são 12/6, 11/9, 11/12 e também 5/3 de 2026. Além disso, a empresa também divulgou o seu payout, que vai ficar na faixa dos 40% a 45%. E o que na prática é o payout? O payout é um indicador que mede a relação entre os dividendos pagos pela empresa em relação ao seu lucro líquido. Então, quando o payout é de 40% a 45%, o que significa na prática? Significa que a empresa vai distribuir entre 40% a 45% do que ela lucrar no ano de 2025. Então, quanto maior for o lucro da empresa nesse ano em específico, melhor é para o acionista, porque ele também vai receber mais dividendos. E agora vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada em relação aos dividendos do Banco do Brasil. Um indicador que vai ajudar nessa análise é o payout, que eu acabei de apresentar para você, e o segundo indicador é o dividend yield, que mede o quanto a empresa pagou de dividendo por ação nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação. E quanto maior for o dividend yield, melhor. Então vamos começar aqui com o dividend yield olhando para a média dos últimos 10 anos. O que podemos observar em relação ao histórico? Entre 2016 a 2020, o Banco do Brasil teve um dividend yield muito pequeno,
que foi um cenário um pouco caótico para a economia brasileira e no melhor dos anos, entre esse intervalo, o dividend yield ficou em apenas 4,8%. Porém, de 2021 para frente, o dividend yield subiu bastante, batendo 7,9%, 12%, 8,3% e 10,8% respectivamente até o ano de 2024, fazendo com que a empresa tivesse uma média de dividend yield ao longo dos últimos 10 anos como um todo de 7,1%. Pegando como comparação os outros grandes bancos listados na Bolsa de Valores do Brasil, vemos que o Banco do Brasil consegue se sair muito na vantagem. Então a média dele foi em 7,1%, enquanto o Santander, que fica na segunda posição, com uma média de 5,94%, depois nós temos o Bradesco com 5,17% e por fim o Banco Itaú com uma média de 5,16%. E pegando agora o valor atual do dividend yield, ou seja, pegar o quanto a empresa pagou nos últimos 12 meses em relação ao preço atual, o Banco do Brasil também sai superior, com um valor de 13,99% contra o Santander, com 6,78%, o Bradesco 7,2% e, por fim, o Banco Itaú, com um valor de 5,67%. Próximo indicador é o payout, onde a gente vai verificar a média histórica e comparar com a expectativa que o Banco do Brasil tem para esse ano, entre 40% a 45%. Vemos que entre 2015 até mais ou menos 2019, o payout ficou bem pequeno, sempre abaixo dos 40%, porém de 2020 para cá, em praticamente todos os anos, com exceção de 2021, o payout acabou ficando bastante elevado. Calculando a média dos últimos 10 anos, nós temos um payout de 38,1%, então o valor esperado para 2025 está muito dentro da média histórica, então se isso acontecer não vai ser surpresa para ninguém. E o próximo dado a ser avaliado é o histórico do lucro do Banco do Brasil em comparação ao histórico do dividendo pago por ação. E o que podemos observar? Que o lucro da empresa vem crescendo bastante de 2016 para cá. E a gente pode verificar que o dividendo também vem crescendo na mesma proporção, como você pode estar observando, o quanto a empresa pagou por ação 2016, 17, 18, 19. No ano de 2020, o dividendo caiu bastante porque o lucro também caiu, mas logo em seguida o dividendo voltou a crescer. Então, mesmo que você esteja investindo seu dinheiro em uma empresa boa pagadora de dividendos, como é o caso do Banco do Brasil, o resultado que a empresa consegue ter acaba influenciando diretamente no dividendo que a empresa vai pagar. E quanto maior for o crescimento de lucro, mais dividendos você também vai acabar recebendo. E considerando todas as informações que eu te apresentei ao longo desse vídeo e levando em conta também outros dados em relação ao Banco do Brasil, quais são os prós e contras de ser sócio dessa empresa? Começando com os prós, os pontos positivos. Primeiramente, é uma empresa muito consistente quando o assunto é dividendos. Existem alguns cenários onde o dividendo pode cair, mas na maioria dos casos o dividend yield sempre consegue se manter elevado. O segundo ponto é que é uma empresa muito grande, uma empresa muito sólida e muito bem posicionada no seu setor. E o terceiro ponto é que também pode ser considerada uma ação barata. Quando você olha para indicadores como, por exemplo, PL ou PVP, fica claro que a ação do Banco do Brasil está muito barata em relação à sua média histórica. Por outro lado, existem dois contras, dois pontos negativos. O primeiro deles é que é uma empresa estatal e pode acabar havendo algum tipo de interferência política em determinados governos que podem afetar o resultado final do Banco do Brasil. E se o resultado é afetado, se o lucro diminui, o dividendo também vai acabar diminuindo. E o segundo ponto é que ela depende muito da economia. Se a economia brasileira não se ajustar, se a economia brasileira não conseguir crescer, o Banco do Brasil, assim como outros bancos, vão acabar se saindo prejudicados. Algo que aconteceu, por exemplo, no ano de 2020. Considerando que você tem interesse em ser sócio do Banco do Brasil, como você consegue comprar uma ação da empresa? O primeiro passo é você abrir conta em uma corretora de investimentos aqui no Brasil, podendo ser uma corretora taxa zero se você tem um valor menor para investir, como por exemplo a Clear, a Rico e a Nuinvest, ou uma corretora com taxa de corretagem paga que vai te dar acesso a alguns benefícios e pode fazer sentido se você tiver um valor maior para investir. Nesse caso, eu sugiro a XP Investimentos ou o BTG Pactual. Com uma conta criada, basta você acessar o home broker da sua corretora, que é o local onde você vai conseguir comprar a ação do Banco do Brasil, e digitar o código BBAS3, que é justamente o código da empresa. E com as ações do Banco do Brasil na sua carteira, como você consegue receber dividendos? Basicamente, você vai ter que aguardar chegar o momento do dia chamado DataCon, onde, se você fechar aquele dia
com a ação na sua carteira, você vai ter direito a receber o dividendo. E lembre-se que por mais que eu tenha apresentado para você os dias que a empresa vai pagar os dividendos, esses dias podem acabar sendo alterados ao longo do ano e você tem que se manter atualizado, pegando diretamente no site de relação com investidores da empresa. E é claro que investir no Banco do Brasil por si só não é suficiente, é necessário que você diversifique a sua carteira de investimentos, sempre respeitando os seus objetivos e o seu perfil de risco. E se você quer entender como fazer isso na prática, eu tenho um curso de investimentos, onde você aprende. Lá, você vai ter acesso a métodos totalmente automatizados, para investir o seu dinheiro com mais segurança, com maior potencial de retorno, sem precisar ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu ter acesso a mais informações em relação ao histórico de dividendos do Banco do Brasil e os potenciais dividendos que a empresa vai pagar para o ano de 2025. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.